Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Clésio Lefa e hoje neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre reverência no culto. Um assunto bem importante, bem importante. Você que quer adorar a Deus, você que gosta de cultuar a Deus, você precisa ouvir estas verdades para que, trabalhando e fazendo alguma coisa para Deus, você no final da tua história não se depare com um julgamento, com uma palavra de sentença da parte de Deus, dizendo que o que você fez não foi aceito, não foi recebido. Isto é terrível, isto é uma grande tragédia. Então, se é para cultuar, cultuemos segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus nos ensina a cultuar a pessoa de Deus com toda reverência. Sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, gostaria de convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar nosso conteúdo e assim nos ajudar a difundir o ensino sadio das Escrituras. O que é reverência? Se você for pegar um dicionário de português, você vai ver que a palavra reverência está ligada à adoração, está ligada ao respeito a Deus. Respeito, adoração são coisas ligadas. Não existe uma verdadeira adoração sem que haja um respeito por Deus. É bem verdade que a principal adoração que Deus busca, não se choque com isso, você pentecostal, você que gosta do mover, não se assuste com o que eu vou falar aqui. Mas a principal adoração, ela não é o glória a Deus, o aleluia, esse movimento de fala, de língua, de verbalização, de exaltação. A principal adoração está ligada à vida, à postura, à conduta. O verdadeiro adorador é este que tem uma vida no altar de Deus. Então a verdadeira adoração, ela está ligada sim ao respeito. Será que isso é importante? Falar sobre reverência, de culto, respeito a Deus. Será que isto realmente é importante? Eu queria me encher do poder, eu queria usufruir das manifestações divinas. Só que aí é que está o problema. Se nós aprendermos a cultuar a Deus, se nós cultuarmos a Deus da forma que lhe agrada, com reverência, nós vamos fazer com que Deus se sinta em liberdade plena para agir e se manifestar em nosso meio. Eu seria ousado em dizer, mas eu estou aqui para falar a verdade mesmo. Eu tenho que lhe ensinar a verdade. Muito Deus quer operar em nossos cultos hoje em dia. Eu ousaria dizer que em cada culto, independente do departamento, Deus quer se manifestar de uma forma extraordinária. Mas às vezes no ambiente que tem ali o título culto ao Senhor, na verdade há uma série de coisas que desrespeitam a Deus, que deixam Deus em segundo plano, que tratam Deus como um qualquer, não tratam Deus como o centro das atenções, como aquele que é digno de ser louvado e adorado. E são tantas coisas que fazem isso, que Deus não pode ali naquele ambiente operar com liberdade. Um ambiente bagunçado, um ambiente badernado, um ambiente confuso,
totalmente fora da vontade de Deus. E os pentecostais, que eu faço parte, também já vão se levantar, quem sabe, quanto a isso e dizer: o negócio é dar lugar. Existem dois tipos de pentecostal. Existe o pentecostal raiz, que ele ama a Bíblia, ele ama a palavra, ele sabe de onde foi gerado, ele sabe que a Bíblia é a bússola para que ele não erre, ele sabe que a Bíblia doutrina as manifestações do Espírito, trazendo ordem, trazendo controle, trazendo limites. Ele sabe de tudo isso. E existe o pentecostal fajuto, é o do mistério, sabe? É o do manto, pentecostal do manto. Esse não tem regra. Na mentalidade desses crentes, quanto mais badernado o ambiente, quanto mais fora do lugar as coisas, se quebrar tudo, é que Deus operou. Se não quebrou nada, se não teve ali um estardalhaço na igreja, é que o Espírito Santo não se manifestou. Como se o Espírito Santo fosse uma espécie de furacão 2000, né, que vem para acabar com o ambiente, destruir com tudo. Deus não é um Deus desordeiro. Deus não é um Deus desorganizado. Deus é um Deus ordeiro. Receba esta palavra aí, pentecostal. Nós vamos aprender aqui algumas coisas importantes para melhor cultuarmos a Deus e fazer daí sim que Deus possa se manifestar no nosso meio com perfeita liberdade. Eclesiastes capítulo 5 diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Esse texto está nos trazendo um alerta. Isto é claro que é uma exortação bem severa, né? Não vem de qualquer jeito para a casa de Deus que tu vai errar o pulo, tu vai pensar que vai te dar bem porque está no culto, que está com Deus e está na casa de Deus, vai pensar, não vem de qualquer jeito que tu vai te dar mal. Guarda o teu pé. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. O que é um sacrifício de tolo? É todo tipo de obra produzido, gerado sem reverência, sem respeito a Deus. Não pensa que por fazer alguma coisa você vai ser aceito. Só porque você fez algo, Deus não aceita qualquer coisa, não recebe o que você oferece de qualquer jeito. Ou nós aprendemos a oferecer algo que agrada a Deus, segundo a vontade de Deus, ou nós permanecemos sacrificando de forma tola, conforme diz a Bíblia, fazendo o mal sem saber, conforme diz aqui, pois não sabem que fazem mal. Nós vamos indo na igreja, quem sabe 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, né? Os que gostam aí de colocar os números em questão, 30 anos, 20 anos, 50 anos, eu me batizei já faz tantos anos, eu já sirvo a Deus há tantos anos, a gente vai correr o grande risco aí de ter muitos anos de história e no final das contas vemos lá o veredito que tudo que nós sacrificamos, que nós fizemos, que nós oferecemos, como é que foi, como é que é? É sacrifício de tolo, tudo inútil, tudo vão. Isso é triste, né? Quando nós estamos falando de culto, nós estamos falando, uma das definições de culto é justamente, segundo o original grego latreia, significa serviço, uma das definições de culto. Então, ir para um culto
é ir para servir a Deus. Servir a Deus com adoração, servir a Deus com obras, servir a Deus de corpo, de alma e de espírito. E aquele que serve, aquele que trabalha, ele não é recompensado se ele não trabalhar de forma legítima, de forma correta. Se você está num restaurante, você solicita algo ali, você determina algo para um garçom, alguém que está encarregado de lhe servir naquele momento, e esse determinado funcionário não faz como deveria fazer. Você vai se agradar? Você vai gostar daquilo que está sendo feito, por mais que ele tenha a melhor das intenções. Você disse, eu quero desse jeito, mas ele, com as suas boas intenções, ele achou que seria melhor fazer de outra forma. Você acha que isso vai ser legal? Você iria gostar do que fez este funcionário? É claro que não. E assim também é Deus. Boas intenções não são suficientes. Nós precisamos entrar para dentro da ótica de Deus, reconhecer a pessoa de Deus. O culto, ele tem como uma direção a pessoa de Deus. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Então nós temos que fazer conforme Ele quer. Ele é o centro das atenções, é tudo para Ele, é tudo para a glória dEle. Então sempre que eu tomar uma atitude ali, mais que eu tenha boa intenção ou esteja na ignorância, que tire o foco de Deus, que desrespeite a pessoa dEle, eu vou estar falhando com a minha adoração e enganando-me a mim mesmo. E são muitas coisas que mostram irreverência, que a gente pode elencar aqui como atitudes irreverentes dentro de um culto. E tem algumas outras que alguns pensam que é irreverência, e na verdade não é. Como, por exemplo, a leitura bíblica da palavra de Deus no culto, de pé ou sentado. Tem pessoas que dizem assim, aquele jargão famoso, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Mas ler sentado, ler de pé, tanto um quanto o outro, não interfere em nada quanto ao respeito que se dá à palavra. Agora, se na leitura do texto eu estiver ali conversando outras coisas naquele momento, isso sim é um desrespeito a Deus, à palavra de Deus, e nós poderíamos definir como irreverência. Mas o fato de estar sentado, isso não pode ser visto como irreverência. Imagine só, se ler sentado é irreverência, então em casa, quando você for ler a sua Bíblia, a Bíblia ela é a mesma do culto e a mesma de casa. Quando você for ler, você não vai poder ler na sua escrivaninha, por exemplo, lá no seu escritório, lá na mesa de jantar, quem sabe no sofá da sua sala. Você não vai poder ler a sua Bíblia. Sempre que você for ler, você tem que se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Então isso fica claro que não se trata de uma irreverência à palavra de Deus. Então isso é uma coisa mais de bom senso. O pastor da igreja, os obreiros, se levantaram naquele momento, se levante também. Ali para a questão do bom senso. Mas, pegando bem a essência, é irreverência, não é irreverência? Não é irreverência. Agora, o que nós poderíamos definir como irreverência dentro do culto? São muitas coisas. Mas dentre elas nós poderíamos elencar o celular, o uso do celular. Tem pessoas que estão na hora do culto mandando mensagem no WhatsApp, postando estar na hora do culto. Culto, homenagem, adoração, serviço a Deus. É Deus. Ele é o centro,
estamos olhando para ele, viemos para o cultuar. Aí no culto, o camarada está lá, passando lá as postagens de Facebook, olhando foto Instagram, né? Ou ainda, né, os viciados em selfie, né? Sempre tirar foto com aqui, uma risadinha ali, uma fotinho lá, né? Coisas que não tem nada a ver com o culto e que, pelo contrário, desviam o foco do culto. Isso é uma irreverência. Então, a irreverência é tudo que vai desrespeitar a Deus. Você gostaria de, conversando com alguém, e se alguém pegasse ali o seu celular e você falando com essa pessoa começasse ali mexer em celular, você gostaria de conversar com alguém assim? É algo terrível, é algo ruim demais. Não tem como, né? É uma coisa que a gente se cala, espera a pessoa mexer no celular para depois falar. Então, na hora do culto, desligue o celular. Isso hoje é uma bomba, isso hoje é uma polêmica, isso hoje é tabu. Tem pessoas que se arrepiam só em ouvir essas coisas. Agora nem o celular pode mexer, agora, né? Como se isso fosse algo muito inusitado, algo nunca, jamais visto. Mas se a gente for ver, algum tempo atrás, onde as igrejas eram mais puras, a adoração era mais sincera, não vamos muito tempo atrás, né? Onde a coisa era mais abundante do Espírito de Deus, sabe? Da glória de Deus. Isso era algo normal a todos os cristãos. Celular, culto, não tem aliança. Desliga o celular ou bota no silencioso e cultue a Deus. Outra coisa que também evidencia grande reverência é as conversas. Né? Conversas de tudo quanto é coisa que não tem nada a ver com o culto em si. Tem obreiros, tem obreiras, tem pessoas, de um modo geral, que são as pessoas paroleiras, né? Sempre tem uma coisa para contar, uma coisa para falar, uma coisa... E não vamos aqui ensinar sobre a obra da carne tagarelice nesse vídeo, mas você gosta de falar bastante, fale depois do culto, marque ali um café, uma janta, hora do culto, né? Foco lá no culto, no pregador, no louvor. Irmãos, se todos entendessem isso, pensa no culto abençoado, imagina a irmã lá louvando, e aí a gente está ali prestando atenção na letra do hino, buscando a Deus, sensibilizando, se quebrantando. O pregador, o pastor está lá pregando, a gente está ali, aonde essa palavra pode mudar minha vida, qual é a área que eu preciso me consertar para estar mais inserido dentro dessa revelação. Amados irmãos, imagine que cultos gloriosos nós teríamos se cada membro da igreja entendesse essas coisas. Outra coisa, ida a banheiro, ida a bebedouro. Eu já conversei com algumas pessoas que são radicais, são extremistas, né? São extremistas. E ela chega a dizer assim que para mim não precisava nem ter bebedouro, nem banheiro na igreja. Aguenta aquele tempo e faz as necessidades em casa. Eu não vou aqui ser tão radical, né? Porque tem situações diversas, enfermidade, problemas e situações inusitadas, crianças, que há uma necessidade, porque são coisas que acontecem ali em momentos inesperados e precisa de um atendimento na hora que acontece. Então eu não vou ser tão radical, mas o que tem de bagunça nisso? Geralmente nas igrejas o lugar de tomar água ou banheiro virou ali um ponto de encontro para colocar a conversa em dia, né? Vai tomar água, aí já conversa um pouco da política, já pergunta como é que está ali o trabalho, e é uma coisa que desvia totalmente o foco. Às vezes fica aquela coisa, né? Alguém falando no altar, no púlpito, e outros conversando lá na volta de
de um bebedouro, na volta de um banheiro, às vezes até na porta da igreja, né? Tem uns que têm esse costume também de ali ficarem conversando de assuntos alheios, e isso tudo é irreverência. O pai e a mãe que é irreverente, eles vão fatalmente ensinar seus filhos também a serem irreverentes. A criança já vai crescer na irreverência, não tendo respeito pela pessoa de Deus, não reconhecendo que Deus é o centro, digno de toda a glória, toda a atenção, todo o respeito, né? Hoje os pais vão para o culto, o que falam? Comprar lá um salgadão, comprar um chocolate, comprar algumas coisas para comer, para beber, uns quitute aqui, e leva para o culto. Virou uma norma familiar. Chegou no culto, taca lá aquelas guloseimas para a criança, deixa lá. O que ela vai assimilar, ela vai desenvolver na sua mente? O culto não é lugar de adoração. Casa de oração, que nem Jesus disse, não, isso aí jamais vai ser desenvolvido. O que ela vai aprender com essas atitudes irreverentes da parte dos seus pais, que estão encaminhando elas também no mesmo caminho? Que o culto é lugar do lanchinho, o culto é lugar de comer e de beber. E aonde fica Deus em tudo isso? Onde fica Deus em tudo isso? Eu sonho com tempos, eu já vi isso acontecer, algumas oportunidades em cultos, pais levando seus filhos à frente, momento de oração, né? Momento de busca de Deus, levando seus filhos a receber o batismo do Espírito Santo, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade, pais ali chorando, Deus, dá uma experiência para os meus filhos, toca nos meus filhos, gera neles a natureza divina, faz a tua obra. Hoje não, hoje dá um salgadinho, pega um celular, bota um joguinho, um videogamezinho para ele ali, deixa ali, tá no culto, totalmente irreverente. Faz isso na frente de um juiz, faz isso na frente de uma audiência, papum, vem um capanga lá para pegar pelo cangote e botar para rua. Não tem chiclete, não tem conversa, não tem boné, não tem brincadeira, não tem joguinho, não. Na audiência existe ali uma regra, se não for cumprida, é rua. Se um homem não aceita alguém na sua reunião de qualquer jeito, no caso o juiz, imagine Deus. Que ele não está matando, né? É o tempo da graça, então eu faço o que eu quero. Tenha cuidado com isso. Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esse negócio é mais sério do que muita gente imagina. Aí quer ver Deus operar, quer que a glória desça, quer que haja batismo do Espírito Santo, quer que Deus salve almas, né? Mas o ambiente é um mercado. O ambiente parece um clube, né? Todo mundo conversando e caminhando, e para lá e para cá. Não está aquele alinhamento dos congregados ali. É Deus, a palavra, adoração, ouvir, aprender, crescer espiritualmente. Como Deus operará um ambiente desse, meus irmãos?